em que eu ia tomar uma decisão muito séria, que ia envolver inclusive a igreja. E na hora que ia dar uma resposta para a pessoa a respeito dessa decisão, parece que tinha uma voz dentro de mim falando assim, não faça isso. Alguém já passou por isso? Né? Ninguém falou nada, não tem alguém que soprou no teu ouvido, não tem uma caixa de som que você engoliu, alto-falante, mas parece que tem uma voz dentro de você. E tem situações que você chega até a falar. Já aconteceu com isso com alguém? Já aconteceu? Você até fala. Olha, eu não sei explicar, mas tem uma voz aqui dentro dizendo para eu não fazer, ou fazer. Amém, irmão? Você está comigo? E a outra forma também é a voz audível, como se alguém chegasse no seu ouvido e falasse alguma coisa. E essa experiência, nem todos passam por isso. Né? Eu nunca tive essa experiência, mas já ouvi pessoas que já viveu isso. Alguém chegar e falar alguma coisa e olhar assim e não ver ninguém. É uma das formas também de Deus falar. Agora, a principal dessas três é o testemunho interior. E todo crente precisa saber disso. É a forma principal de Deus se comunicar com o homem, com o espírito do homem, é através do testemunho interior. Amém? Você está comigo? Você pode dizer para o seu irmão, para a gente confirmar isso aí, Deus fala. Amém? E sabe que o que é interessante nisso tudo é que muita gente, às vezes, quando ouve uma palavra como essa, até declara, né? Eu nunca vivi essa experiência, mas quando você conversa e conta algumas coisas e ouve algumas histórias, você fala assim, olha, você já vivenciou isso. Teve momentos que Deus falou com você alguma coisa, mas você não deu importância. O problema é quando nós não temos essa instrução, essa informação, e na hora que Deus vai comunicar com o homem, comunicar com o filho dele, ele tem dificuldade de ouvir. Já aconteceu com você alguma vez, de você, às vezes, tomar uma decisão errada, e aí você conversar com Deus e falar assim, por que você não me falou? Por que o Senhor não me revelou isso aí? E Deus comunicar no seu espírito assim, eu falei com você, eu já comuniquei com você. Já aconteceu isso com alguém? Amém? Já aconteceu que a sua mente desejava fazer algo, mas no fundo, não era para você fazer isso? Levanta a mão, levanta a mão. Olha só quanta gente aqui Deus tem falado. Agora a segunda pergunta, por que você não tem obedecido? Você está comigo, irmãos? Sabe por quê? A falta de conhecimento nessa área pode nos levar a uma posição de que eu tenho o Espírito Santo, eu sou da fé, mas Deus não fala comigo, Ele fala com você. Nós sabemos que existem outras formas de Deus falar com seus filhos. Seja nesse momento também que a gente está ministrando a palavra. Amém? Seja a própria palavra, né? Deus, Ele vela pela sua palavra para cumprir. A sua própria palavra é já Deus falando. Agora, existe uma forma também que é importante, que eu preciso acreditar, eu preciso valorizar. Então, quando nós falamos aqui de maturidade, de crescimento espiritual, está vinculado também a essa posição. Por que algumas coisas deixam de acontecer? Às vezes Deus está falando com você constantemente, e aí você está esperando vir o vaso, o profeta, para falar com você. Você sabia que o Deus que nós servimos não é Deus de ficar mandando recado? Ele gosta de falar diretamente com os seus filhos? Já pensou você com 2 filhos em casa, aí você fala lá com o seu irmão, isso. O filho está aqui, aí você não, fala com o seu irmão. Parece que, às vezes, nós tratamos Deus assim. Deus, Ele fala. O negócio é que o seu ouvido está tapado. Ou talvez não esteja dando crédito naquilo que está acontecendo com você. Essa é a vontade de Deus para com seus filhos. Quando Jesus ele foi e ele enviou o seu Espírito, não foi para habitar dentro de nós como enfeite apenas. É para estar conosco todos os dias. O Consolador, o Ajudador. Amém, irmãos? Você está comigo? Eu quero citar alguns versículos aqui, e eu não quero avançar abrindo
essas formas como Deus comunica com o homem, mas eu quero pegar uma vertente aqui bem diferente, para servir como um policiamento na nossa vida. O cuidado, porque talvez mesmo não tendo tanta experiência ou conhecimento nessa área, mas aquilo onde você já alcançou e entender que Deus ele comunica com o homem através do seu espírito, irmãos, já é um grande avanço. Agora, tem alguns princípios aqui que a gente vai citar ao longo da ministração que talvez seja o problema para muitos crentes. E a gente vai quebrar os biscoitinhos hoje. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Então, outros versículos que eu quero citar com você aqui, primeiro aqui em Romanos capítulo 8, versículo 14. Olha só o que diz a palavra de Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Não significa que pelo fato de você não saber ser guiado pelo Espírito, você não deixa de ser filho. Aqui está, de fato, reforçando que os filhos de Deus precisam ser guiados pelo Espírito. Há uma capacitação em Deus de você ser guiado pelo Espírito. O problema é se você permitir ser guiado, ou se você sabe como treinar o seu espírito. Porque, irmãos, isso envolve treinamento. O nosso espírito, irmãos, precisa ser treinado. Existem formas de treinar os nossos espíritos. Agora, deixa eu só trazer aqui um conceito, não dá para a gente abrir, só para a gente lembrar aqui de alguns princípios, que é super importante para a gente avançar aqui na lição. O homem, ele é espírito, ele possui... De novo. O homem, ele possui e habita num corpo, nessa carcaça aqui. Ok? Então, Deus, ele não comunica com a carne do homem, o seu corpo, a sua carcaça, nem a sua alma. Está aí a importância de nós entendermos que não podemos ser guiados pelos sentidos ou emoções, porque Deus ele não comunica através da alma do homem. Não estou demonizando a alma, entenda, porque a alma faz parte da natureza do homem, a tríplice natureza do homem, mas a forma que Deus comunica com o homem através do Espírito. E existem termologias que traz essa palavra Espírito. Coração do homem, o homem interior, é a mesma coisa. Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Entenda por que eu e você não podemos ser guiados pelos sentidos, pelas emoções, e às vezes, a gente vai falar mais tarde sobre isso, pelo fato de você estar tão alegrezinho, ou aquele sentimento vem a favorecer para você acreditar, eu não posso me basear por isso. É pelo Espírito. Amém, irmãos? Vamos avançar. O outro texto que eu quero citar com vocês também, em Gálatas capítulo 5, versículo 25. E eu gostaria que colocasse aqui na NVT, tá? Gálatas 5, 25 diz assim: uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Deixa eu repetir. Uma vez que vivemos no Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Amém? Você está comigo? Então, Deus orienta, para recapitular aqui, Deus, ele orienta o homem através do seu Espírito. Não tem nada a ver com os seus sentidos. E a gente está num ambiente aqui que
de vez em quando aqui, somos envoltos em ambientes de emoção, não é verdade? Ficamos emocionados. Deus não tem nenhum problema com emoção. Emoção faz parte do homem. Mas você não pode colocar isso como uma forma de Deus guiar você. Está muito acima disso. Quando nós falamos em treinar o nosso espírito, é porque quando estávamos no outro tempo, quando estávamos mortos dos nossos delitos, nós éramos guiados de que forma? Segundo a nossa carne, segundo os nossos pensamentos, o que dava na telha. Só que agora em Cristo as coisas mudaram. Você não é guiado mais no que dá na telha. O que eu acho que tem que ser, se eu sentir vontade, se eu tiver com interesse de fazer algo, agora mudou. Diga para o seu irmão assim, ó, irmão, agora mudou. Lembra que você cantava aquela musiquinha, Deixa a Vida Me Levar? Agora não é mais assim. Quem te leva agora é o Espírito Santo. Irmãos, não se esqueça, estamos pensando aqui, estamos com expectativa para o próximo ano. Então, eu preciso mudar a mentalidade. Eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado. Irmãos, Deus tem pensamento bom ao nosso respeito. Pensamento de paz e não de mal. E por que não confiar? E por que não entrar confiadamente ao trono da graça, onde tem benefício para a nossa vida? Você está comigo, irmãos? O outro texto também que eu quero embasar aqui, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Já citamos aqui, pois Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores, cadê os adoradores aqui? Você nasceu de novo. O adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 16, outra referência, você que gosta de anotar. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Amém? Aleluia. Então entenda, irmãos, que tudo está ligado ao seu coração, ao seu espírito, ao seu eu verdadeiro. Então não trate essas coisas de qualquer maneira. Dê crédito, irmãos, a essas instruções. Se você perceber algum freio, né? Por isso que é importante, é fundamental você viver uma vida de oração, de leitura da palavra. Meu Deus do céu. Aleluia. Então, recapitulando aqui, só para a gente não se esquecer, as formas de Deus nos guiar, testemunho interior, intuição, né, paz. Eu não sei se você, principalmente os mais novos aqui, eu não queria que você ficasse muito preso em termologia. Talvez você até entenda algumas expressões aqui, mas é muito comum você ouvir aqui no meio dos irmãos aqui do Verbo da Vida, eu não tive paz para isso. Né? E algumas pessoas ficam sem entender, como assim não tive paz? Tem um texto que diz assim, que a paz de Deus, ela é o árbitro do nosso coração. Então, toda vez que você, às vezes, vai tomar uma atitude, né, vai fazer algo, valoriza o sinal que você perceber aqui. Né? E, de vez em quando, você ouve algumas pessoas dizer, eu não tive paz para tomar essa atitude. Eu não tive paz para ir para aquele lugar. Eu não tive paz para me envolver com essa pessoa. Amém? E de repente você conhece alguém, né, se envolve e começa a pensar num casamento, alguma coisa, um compromisso maior, e você tem um freio ali. Valorize isso. Irmãos, Deus ele quer participar das mínimas coisas na sua vida. Você está comigo, irmãos? Quantas decisões eu tive que abortar porque eu não tive paz? Né, Igor? Quantas decisões surgiram na nossa caminhada, e na hora que a gente ia tomar alguma atitude, veio aquele freio. Valorize isso, irmãos. Amém? E se você não tiver nenhuma resposta, mas você tem dúvida daquilo,
eu não sei se eu faço, eu estou meio assim, meio perturbada. Irmãos, você não está tendo paz. Você está comigo? Eu quero ser bem prático nessas colocações, porque às vezes as pessoas falam assim, eu tenho que ser guiado. Mas de que forma isso funciona? Né? Que tem muitos crentes que estão naquele tempo, naquela mentalidade, que Deus vai mandar um anjo voando, né? Porque algumas pessoas pensam assim, eu só vou fazer se vir um anjo com a espada, né? Ou se acontecer alguma coisa, se cair uma folha. Irmãos, você nasceu de novo, o Espírito Santo está dentro de você. Você não vai fazer teste para saber se é ou se não é. Já viu aquela coisa que as pessoas fazem, né? Caiu uma colher, vai vir quem? Não é isso? Caiu um garfo, está vindo um homem aí. E se cair a faca? Está vindo que é o diabo? Então as pessoas... Tem um texto que fala sobre isso, acho que é em Lucas capítulo 5, lá no finalzinho. Nós somos especialistas em julgar se vai chover, se vai fazer sol, não é isso? Vê uma nuvem preta lá, vai chover hoje, aí chove. Né? Aí está a cigarra cantando, vai chover. Hã? É sol? Todo mundo conhece. E qual é a chuva, como é que é? Eu tava conversando com o Kátia essa semana, lembra aquela conversa que nós tivemos? Tem um pássaro que tem um canto que se cantar num lugar vai morrer alguém. Que pássaro é esse? Quem conhece? Vai morrer alguém. Cheio de superstição. Não, tem que... Oi? Sonhou com dente, vai morrer alguém. Eu tenho que levantar com o pé... levantei com o pé esquerdo, tem que ser com o direito. Chinelo virado. A mãe vai morrer, vão te virar. Cheio de superstição. Agora, para ser guiado pelo Espírito é uma dificuldade. E aí há uma direção, há uma instrução clara, e pelo fato da pessoa não acreditar nessa instrução, ela espera alguém validar uma ação dela. Às vezes acontece isso. E quando alguém, de repente, até tem um conhecimento dessa área, e fala assim, vem cá, e já aconteceu isso comigo, né? E não é uma vez, várias vezes. Pastor, eu estou querendo fazer isso, o que o senhor acha? Eu falei, não sei. Você está tendo paz para isso? Não, eu estou com dúvida, então não faça. Não, mas só isso? É isso aí. Não é para você fazer. Você está com convicção de que aquilo que você vai decidir, vai fazer, você está tendo paz com isso? Porque a gente consegue perceber se a pessoa realmente está sendo guiada ou não, por aquilo que ela fala. Porque o que acontece é o seguinte, ela quer terceirizar uma responsabilidade que é dela. E passa para o pastor ou para o líder. Vem cá, o que o senhor acha? Não, é para você fazer, então eu vou fazer. Aí dá errado, aí culpa a pessoa que validou. Aí vai ao Senhor, por quê? Porque o Senhor me falou, eu falei com você. Você se lembra aquela situação, assim, assim. O Espírito Santo é tão maravilhoso que às vezes ele lembra do momento. E você ignorou, deixou passar desapercebido. Então, uma fase da nossa vida que a gente precisa estar atento com relação a isso. A gente precisa crescer. Graças a Deus, nós somos ensinados aqui, nada contra os dons espirituais ou ministeriais que nós pregamos aqui, mas em alguns lugares as pessoas só fazem uma coisa, só sai do lugar se o vaso validar aquilo. E alguns até vão procurar outras pessoas. Eu conheço uma irmã, a irmã fulana, ela vê a pessoa do avesso, vai lá perguntar se é de Deus ou não é de Deus. Se é para fazer ou não é para fazer. Tem gente, irmãos, que não sai de casa se não perguntar ao profeta se é de Deus ou se não é de Deus. Graças a Deus nós não temos isso aqui. Então eu creio, irmãos, que isso é uma fase de maturidade e essa pessoa precisa crescer. Nós precisamos crescer. Não menosprezo as instruções, liderança que está acima da nossa vida, que tem mais experiência que nós, e quando procurarmos e conversarmos, não tem nenhum problema. Mas a gente precisa acreditar
nas instruções que nós recebemos por dentro. Que sabe o que vai acontecer? A nossa mente vai começar a blindar. Então, a forma principal de sermos guiados, que nós aprendemos aqui, vai ser obsoleto na nossa vida. E a gente vai ficar dependendo dos outros. Precisa acontecer o espetaculoso para ele se movimentar. E às vezes, irmãos, é no seco mesmo. Às vezes a gente sempre brinca aqui, né? Irmãos, é no seco mesmo. Sem emoção, sem espetaculoso, sem anjo voando, dando pirueta. Às vezes é no seco mesmo. E aí você tem aquele freio, né? aquela palavra dentro de você e você, não, eu não vou fazer. Eu não tenho paz para isso. E na medida que eu for crescendo e acreditando nessas instruções por dentro, o que vai acontecer? Você vai conseguir discernir quando é coisa da sua cabeça e quando é coisa do Espírito. Amém, irmãos? Porque uma das perguntas que sempre chega para a gente é essa: pastor, como identificar se é coisa da minha cabeça ou coisa do meu espírito? Irmãos, a primeira coisa que a gente precisa aprender é saber se envolver com Deus através da oração, da leitura da palavra. Esse é o caminho. Nós falamos aqui também da importância de falar em línguas. Uma das formas também de você deixar o seu espírito mais sensível. Aí o que acontece? O crente, batizado no Espírito Santo, tem uma ferramenta importantíssima para ele treinar o seu espírito, ele não faz isso, e quer ser guiado. Você está comigo, irmãos? Então, não é falha do Espírito Santo. Não é falha de Deus. Talvez eu é que não esteja utilizando as ferramentas que foram disponibilizadas para eu fazer. Então, existe sim uma forma de treinar. Sair um pouco desse ambiente natural. Precisa sentir, precisa tocar, precisa ver. Irmãos, é maravilhoso quando a gente está num ambiente que favorece, né, aquele mover, e a gente sabe que é consequência, a gente pode sentir alguma coisa assim. Por isso que você vê algumas pessoas com mais facilidade de receber quando está debaixo de emoção. Agora, quando tira a emoção, como você fica? Quando você está num momento de desespero, quando você olha para um lado, para o outro, não vê solução, você vai ter que crer, você vai ter que confiar. Como é a sua atitude? E eu creio, irmãos, que nessas oportunidades a gente precisa se avaliar. Se nós entendemos que uma das formas de Deus nos guiar é através do testemunho interior, isso está acontecendo na minha vida porque, irmãos, não é para um grupo de pessoas, não é para apenas o pastor, o líder A ou B, é para você também. Nós lemos um texto aqui, para os filhos. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. E precisamos treinar o nosso espírito, porque Deus, ele fala. E voltando aqui, irmãos, a ideia de trazermos esse tema, é porque daqui a pouquinho estaremos entrando em 2024. E o nosso desejo é que 2024 seja melhor do que 2023. Agora estou apresentando aqui, irmãos, ferramentas que já foram disponibilizadas para que aquilo que está no seu coração se concretize. Irmãos, uma instrução simples. E pode ser uma virada de página na sua vida, na sua história. Se você pensava assim, esse ano 2023 foi só de derrota, estava igual o cego em tiroteio. Agora, 2024 você vai ver. Em 2024, você vai ser guiado por dentro. Amém, irmãos? Você está comigo? Aleluia. Aleluia. E eu falei aqui como saber se é da minha cabeça, né? Se é realmente do Espírito. Um fato importante é que oração precisa fazer parte da minha vida. Lemos um texto aqui em Hebreus. Achegai-vos confiadamente ao trono da graça. Onde lá, naquele ambiente de intimidade com Deus, você tem acesso à graça, à misericórdia,
que vai ajudar você em qualquer situação. Amém, irmãos? Você está entendendo a palavra? Aleluia, aleluia. Um ponto importante que a gente precisa aprender aqui e guardar. Eu vou citar aqui alguns, se o horário me permitir. Primeiro, livre o seu coração de todos os impedimentos. Então, um cuidado que eu preciso ter é com o meu coração, o meu espírito, porque é nesse ambiente que o Senhor comunica comigo. Agora, eu preciso guardar o meu coração, eu preciso guardar o meu espírito. E há instruções aqui na palavra que eu preciso lembrar todos os dias. Você pode abrir a sua Bíblia aqui em Marcos capítulo 11, um texto bastante conhecido. Marcos capítulo 11, do versículo 24 ao versículo 26. Eu vou ler para você aqui para ganhar tempo. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, olha a palavra oração aí, queridos, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. Presta atenção agora no versículo 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Entenda a importância de nós guardarmos o coração. Então, irmãos, entenda isso. Tem alguma coisa contra alguém? Se o propósito é guardar o coração, perdoe. A base, irmãos, da nossa vida, misericórdia, perdão e amor. Amém? Agora, por que às vezes algumas coisas não acontecem, né? É como se eu travasse o poder de Deus, a ação de Deus na minha vida, se eu tenho reserva contra alguém. Você está comigo? Segundo texto aqui, para ajudar você, 1 Pedro capítulo 7, ou melhor, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 9. 1 Pedro capítulo 3, do versículo 7 ao 9, diz assim: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Repito, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Está percebendo aqui a palavra misericórdia? Aqueles que têm acesso, aqueles que vai ao trono da graça confiadamente para obter misericórdia. Como será isso, irmão, se a gente permitir ter reserva nessa área? Eu sei que essa palavra aqui é para os casados, mas entenda, irmãos, que se eu não me cuidar nessa área, possa ser que seja um impedimento para que eu viva uma vida sendo guiado pelo Espírito. Então eu preciso corrigir. Amém, irmãos? Versículo 9. Não retribuam mal com o mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Amém, irmãos? Graças a Deus, né? Segundo ponto aqui que a gente precisa tomar cuidado. Obedeça os freios em seu espírito. Se não tiver certeza, guarde isso, não faça. Busque, primeiro, se você não conseguiu ter as respostas necessárias, não faça, busque ao Senhor.
Amém? Vai orar, querido. Ah, eu não tenho as respostas. Continue orando. Não seja precipitado, afobado. Tenha paciência. Amém? É melhor esperar do que ser precipitado e ter que voltar tudo de novo. E tem situações que já era. Não tem mais retorno. Amém, irmãos? Diga para o seu irmão assim, não seja precipitado. Tem um ditado popular que diz, apressado come o quê? Cru. Tem muita gente que comeu cru em 2023, né? Não esperou ficar pronto o alimento, né? Triste. Não busque validação de terceiros. Aprenda a ser guiado, meu irmão. A gente precisa lidar com os desconfortos de esperar. Sabe o que acontece, irmãos? A gente viveu um bom tempo com a experiência de ter tudo rápido, de estar sentindo alguma coisa, vendo alguma coisa. Agora, nesse momento, irmãos, a gente precisa ser guiado por aqui. Amém? Um outro ponto aqui, para a gente começar a encerrar. Não procure orientação espetacular. Tem que acontecer alguma coisa para eu acreditar. Não espere o sinal do céu. Ser guiado por dentro, meu irmão. Acredite na direção por dentro. Agora, entenda uma coisa. Nem tudo que parece ser, que está dando certo, que está bonito, tem aprovação de Deus. Um ponto muito importante que a gente precisa falar aqui. Às vezes você vê assim, tudo funcionando, tudo bonito. Não necessariamente por ser bonito tem aprovação de Deus, ou vice-versa. Às vezes tem coisas que você vai lidar nessa vida que não faz muito sentido. Agora entenda que você não é guiado pelos sentidos. Eu já lidei com situações aqui, dentro da minha atuação ministerial, que Deus me dava uma direção, aí eu usava o raciocínio natural. Rapaz, acho que estou ficando maluco. Eu tomei uma decisão, eu levantei uma pessoa, mas naturalmente falando, não tenho habilidade para isso. O Espírito fala assim, eu chamei essa pessoa. Isso às vezes acontece individualmente. As pessoas são levantadas assim, o que o pastor viu em mim para me chamar? Deus está vendo você. Deus está te vendo. Amém, irmãos? Às vezes você olha para dentro de si e fala assim, eu acho que não tenho condições não, essa palavra não é para mim não. Isso não vai acontecer comigo não. Irmãos, confia no Senhor. Possa ser que o seu desafio, a partir de hoje, é mudar a sua mentalidade. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A gente precisa separar alguns versículos aqui e ficar citando para mudar essa cachola aqui. A sua vida lá atrás foi só derrota, dizendo que você vai ser isso, que a tua vida não vai dar certo, você vai, da mesma forma que aconteceu com um parente seu, vai acontecer com você. Só relatório negativo. Aí quando você está nessa estação, onde você tem uma palavra de vida, você fica titubeando. Será? Ore ao Senhor. Renove a sua mente com a palavra. Amém, irmãos? Diga assim para o seu irmão, deixa de ser preguiçoso. Se você não tem dificuldade de ser guiado por dentro, talvez você esteja negligenciando a sua vida de oração. Se você está com a mente perturbada, será que é da minha cabeça? Será que é Deus? Será que é? Será que é? Talvez seja a falta de leitura da palavra. Você está comigo, irmãos? Enquanto uns vão pular onda em dia 31, você está agora mergulhando na palavra. Amém, irmãos? Vamos fazer diferente dessa vez?
Vamos parar de ser guiado por lã, por colher que cai no chão. Se passar um pássaro aqui, eu vou. Você acredita que às vezes tem alguns irmãos que falam assim, ó, eu não sei se é da vontade, eu vou orar, se é da vontade de Deus, eu vou para a igreja hoje. Não é crente não, irmãos. Aí começa a chover, aí é um sinal, é para não ir para a igreja. Mas ela estava orando para chover, para não ir. Misericórdia, irmãos. Não tem aquela coisa que você sente às vezes assim, olha como é que é perigoso ser guiado pelos sentidos. Você não está com vontade de ir para a igreja, aí você não vai. Ser guiado pelos sentidos. Você crescer. Porque se você vem para a igreja só quando tem vontade, você é guiado pelos sentidos. E a palavra já tem uma instrução clara que já guia todos nós. A importância de congregar. Não deixar de congregar, como é costume de alguns, que são guiados pelos sentidos. Então, quando eu começar a mudar essa postura de viver, de estar, de me envolver, só quando eu tenho vontade, você está crescendo. Não pense você que às vezes tem dia, né, Kátia? Kátia testemunha disso. Tem dia que a gente não tem vontade de vir para a igreja, de ficar em casa, com o pé para o alto. Só que nós não somos guiados pelos sentidos. Vamos ajudar nossos irmãos. Assim, você, meu irmão, não é guiado pelos sentidos. Fala para ele. Vamos declarar isso. Amém, irmãos? São evidências de que, de fato, nos momentos oportunos, se você tem dificuldade de lidar com coisas mais simples que envolvem sentido, nos momentos oportunos, como o Espírito vai comunicar alguma coisa para você? Se o que está te guiando hoje, mesmo tendo uma vida nova em Jesus, ainda são os sentidos. A gente precisa mudar isso. Porque talvez não seja... não é que Deus não quer fazer, Ele quer fazer. Mas nós precisamos dar os primeiros passos. Tomar uma posição. Viver aquilo que a palavra fala ao nosso respeito. Aí vai acontecer. Você está comigo, irmãos? Para começar aqui a encerrar de fato. A palavra é a maior fonte de informação. Se está na palavra, Deus já disse. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Deus, ele não vai desdizer a sua palavra. Nem sei se existe isso, mas eu apliquei aqui agora. Desdizer a sua palavra. A dita é a palavra. Acabou. Quero fechar com esse trecho aqui só para chamar a sua atenção. Tem situações que já está na palavra. Eu não vou orar ao Senhor. Senhor, é da tua vontade? Aí o Espírito Santo fala assim, ó, já está escrito. Amém, irmãos? E nem procura o pastor para tentar validar a sua ação contrária à palavra. Eu não vou fazer isso de forma alguma. Então, se você obedece à palavra, você com certeza vai obedecer as instruções aqui dentro. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.